Vamos para a nossa última videoaula, a videoaula 04, relativa a projeto elétrico residencial. O assunto dessa videoaula é dimensionamento de condutores, dimensionamento de disjuntores e dimensionamento de eletrodutos, finalizando assim um projeto elétrico completo de uma. Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, como elaborar um projeto elétrico residencial. Essa aula 4, a gente fecha todo o desenvolvimento de um projeto elétrico residencial. Nessa aula, nós vamos ver a representação elétrica, dimensionamento de condutores, disjuntores e eletrodutos. Bom, a planta baixa que vocês estão vendo aí é a mesma planta baixa que estamos utilizando desde a primeira aula. O que nós vamos executar agora é a distribuição dos interruptores, que vocês podem observar aqui. Eu estou usando a simbologia de desenho da NBR, então eu tenho aqui uma bolinha, representa o interruptor simples. Então, em cima do interruptor tem a letra, só para frisar, porque eu não vou perder muito tempo aqui. Essa letrinha representa qual ponto de luz no teto que esse interruptor comanda. E tem aqui a simbologia da tomada, tomada baixa, tomada alta, tomada média e interruptor. Então, posicionados os interruptores nas respectivas posições, e temos aqui fora também, eu não comentei com vocês, eu tenho aqui uma arandela, aquela lâmpada que fica na parede. Vamos posicionar as tomadas, né? Antes do posicionamento das tomadas, os pontos de luz no teto. Aqui, olha, vou só explicar do dormitório 1, eu não preciso explicar os demais. Dormitório 1, nós vimos, calculamos lá na aula 3, na aula 2, a carga dele, 160 VA. E fizemos a distribuição e ele pertence ao circuito 1. E esse A é o comando, significa que esse interruptor comanda esse ponto de luz. Assim sucessivamente para os demais, conforme a distribuição de carga de cada circuito. E aqui eu tenho as distribuições das tomadas. Em cima de cada tomada, eu coloquei o número do circuito. Dormitório 1, que eu vou exemplificar, esse dormitório 1 é o circuito número 5, onde eu procurei espaçar as tomadas. O espaçamento aqui é o mais igual possível. A cada 5 metros, uma tomada. Aí nós calculamos 3 e alguma coisa, vai dar 4 tomadas, como nós vimos anteriormente. Aqui na área de serviço, vocês podem observar, são 3 tomadas, que representam circuito 6, pertence ao circuito 6 essas duas, e aqui circuito 9. Circuito 9 aqui é a máquina de lavar. E aqui no chuveiro, circuito 7, tomada alta, vocês podem observar. Na cozinha aqui eu tenho o circuito 8, que é uma tomada alta, onde eu vou botar uma torneira elétrica. Então, essa é a distribuição de tomada, de iluminação e de interruptores. Bom, e aí, no centro, tem um novo elemento, que é o quadro de distribuição. Onde eu coloco o quadro? Não, vou colocar o quadro na cozinha. Não existe norma em definição do quadro. No entanto, a posição do quadro vai influenciar em 2 fatores. O primeiro fator é economicamente. E o segundo é se você colocar o quadro muito distante da maior concentração de carga sua, isso pode piorar a qualidade da energia, ou seja, você pode ter queda de tensão, né? E isso vai reduzir a tensão e chega lá naquela tomada que está distante do ponto de distribuição. Escolha do quadro. Eu vou fazer uma abordagem bem rápida aqui para vocês, né? Eu vou escolher o quadro e vou fazer a distribuição. Bom, por que eu utilizei esse ponto aqui entre a sala e a copa? Nesse ponto, se vocês observarem, aqui nesse ponto, eu estou mais próximo, né? Essa linha tracejada, gente, representa o eletroduto que está vindo lá do quadro da companhia energética, né? A nossa alimentação é bifásica, como já vimos em aulas anteriores. Ele entra aqui pelo piso. Então, esse aqui é eletroduto embutido no piso. Vai para esse quadro que está mais próximo da divisão das cargas aqui. Ou seja, eu vou ter aqui uma economia.
tá? Depois a gente vai fazer uma videoaula só para mostrar para vocês. Nesse caso, é residencial, pequeno não vai ter tanto problema, mas vamos ter uma videoaula onde eu vou mostrar a escolha bem exata de um quadro em uma instalação maior. Então, aqui eu tenho as distribuições, todas essas linhas cheias são eletrodutos embutidos no teto ou na parede. Vocês podem observar, eu tenho uma interligação de todo mundo, tem aqui, olha, aqui chega da rua, né, lá do quadro, faço a distribuição 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu tenho 5 eletrodutos para distribuir os meus circuitos, são 10 circuitos, né? Então, como utilizar essas rotas, vamos dizer assim, essas linhas? Qual é o critério? A gente adota sempre o critério em que cada rota dessa, no máximo, gente, 3 circuitos. Por quê? Quanto mais circuito você colocar nessa rota, nós vamos ver mais à frente, que isso aumenta o fator de agrupamento. Isso vai fazer com que a corrente de projeto fica elevada. Vocês vão ter, elevando a corrente de projeto, vão ter que elevar a bitola da fiação. Então, vamos rotear, eu chamo de rotear toda a energia elétrica de forma que, no máximo, 3 circuitos por eletroduto, passando aí, que a gente chama de agrupamento. No meu agrupamento aí, vou ser bem breve, o circuito 1, para mim calcular a seção do condutor, no circuito 1 eu peguei o pior caso. O circuito 1, o pior trecho, terá número de circuitos agrupado. Terei 2 circuitos. No circuito 2, eu vou ter 2 circuitos agrupados. No circuito 3, 3. No circuito 4, 3. No circuito 5, 2. No circuito 6, 3. Depois 7, 8, 1 e 1. O 9, 2. E o 10, 3. Veja bem que o 7 e 8 foi proposital. Colocar um único circuito chegando até lá. Por quê? Porque esses circuitos são circuitos de alta corrente. Se eu coloco 4 circuitos passando por essa rota, o que vai acontecer com a corrente de condução? Vai aumentar, porque você aumenta o carregamento, né? Esse carregamento interfere na corrente, você tem que aumentar a corrente de condução. Então, vamos manter o agrupamento no máximo 3 circuitos por eletroduto. E circuitos com maior corrente, passa esse circuito direto até a carga com um único circuito, ou seja, um único agrupamento. Bom, gente, vamos às seções mínimas dos condutores. Agora nós vamos chegar na especificação dos condutores. Eu dei um print para vocês da NBR 5410. O que está em vermelho é o importante nesse momento. Circuito de iluminação, a bitola mínima, né, é 1.5, são os cabos de cobre. Circuito de força, são circuitos de tomada, né? A bitola mínima é 2.5 milímetro quadrado. Eu vou só exemplificar aqui para ser breve. Vamos supor que eu encontre um circuito de 2 amperes. Ah, mas professor, eu tenho uma bitola menor, tem a bitola de 0,75 que atende essa corrente. Não podemos utilizar. A bitola mínima para circuito de iluminação é 1.5. E para circuito de força, TUG, por exemplo, tomada de uso geral, o mínimo é 2,5. Certo, gente? Então, vamos manter essa regrinha aí, conforme estabelecido em norma. Aí embaixo, vocês podem ver uma tabela, onde eu tenho a temperatura máxima de serviço, né, do condutor contínuo. Então, eu tenho o condutor de PVC, que é o policloridrato de vinila, né, até 300 milímetros quadrados, a temperatura 70 graus, a temperatura limite de sobrecarga 100, de curto-circuito 160. Ou seja, qual é a temperatura limite de sobrecarga? 100. Qual é a de curto-circuito? 160. Tá? E nós vamos estar utilizando no nosso projeto, tá? Nós vamos usar a categoria desse cabo aqui, olha, policloreto, né? Desculpa, gente, policloreto de vinila, né? Onde a temperatura, né, para serviço contínuo. Então, se eu vou lá
botar um termovisor numa instalação, o serviço contínuo desse condutor ele pode trabalhar a 70 graus. E a corrente limite para sobrecarga a partir de, é o limite, na verdade, 100 graus. E curto-circuito, 160. Bom, para dimensionar os condutores, eu vou ter duas correntes. Tenho que calcular, né? É o cálculo da corrente de fase, né? Os circuitos são todos monofásicos. Então, eu já tinha calculado anteriormente, na aula 3, a corrente de cada circuito e montei uma tabelinha. Então, essa corrente aqui nós já calculamos. O que nós vamos calcular é a corrente de projeto, que vai ser a corrente do circuito dividido por dois fatores de correção. O FCNC, que é o fator de correção de agrupamento. Então, se eu tenho, quanto maior o agrupamento, né, menor é o FCNC e maior vai ser a corrente de projeto. Aí eu vou ter que fazer o quê? Elevar a capacidade de condução. Isso significa o seguinte, vamos continuar com a nossa regrinha. No máximo no eletroduto, vocês façam a distribuição de forma que você passe ali, no máximo, 3 circuitos. E para cargas com valor de corrente mais alta, passa um eletroduto separado, né, individual, para chegar até a sua carga, para que você reduza a corrente de condução. O FCT é o fator de correção de temperatura. Nós vamos considerar no nosso projeto a temperatura dentro do quadro, temperatura de 30 graus, certo? Para todos os projetos é o ideal para o projeto residencial. Bom, aqui, como nós vamos utilizar o cabo de PVC, dito anteriormente, posso trabalhar com temperatura 10, 15 e 20. No Brasil, nós temos temperatura acima de 25 graus. Então, qual é o fator FCT que eu vou estar utilizando? 30 graus. Quanto que vale esse fator? Vale 1. Então, o FCT vai ser 1. Número de circuitos no trecho mais ocupado. É aquela tabelinha anterior, que eu vou repetir ela aqui novamente para vocês, onde eu fiz a distribuição dos agrupamentos, ou seja, do circuito nas rotas, e lá eu obtive o seguinte, circuitos com uma ocupação, um agrupamento, com 2 agrupamentos, com 3 agrupamentos. Com 3 agrupamentos, o fator, né, FCNC, né, conforme a NBR 5410, ele é 0,7. Olha só, gente, se eu aumento muito o agrupamento. Então, vamos manter agrupamento no máximo de 3 para cargas menores e para cargas maiores, agrupamento 1, ou seja, um circuito passando ali. Outro ponto importante agora é a seção nominal dos condutores. Então, eu tenho condutor de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 e 25. Aqui eu tenho a corrente monofásico ou bifásico, e aqui a corrente no sistema trifásico. Como o nosso projeto, a tensão encontrada, né, em função da potência instalada é bifásica, vimos na aula 3, então eu tenho aqui, né, apresentado nessa tabela conforme NBR10, a capacidade de condução. Então, só para exemplificar, um fio de 1,5 suporta 17,5 amperes, de 2,5, 24, de 4 milímetros, ele suporta 32 amperes, o sistema bifásico ou monofásico. Bom, agora vamos calcular cálculo da corrente por circuito terminal. Nós já calculamos, essa tabela é conhecida, fizemos lá na aula 3. Então, eu tenho a corrente do circuito 1, vocês podem observar o mouse aqui, ó, circuito 1, 2, 3, 4, até o circuito 10. E aqui do lado, eu coloquei a expressão novamente para vocês. Temperatura que eu vou adotar no quadro, 30 graus. Eu tenho que calcular a corrente de projeto, que é a corrente do circuito dividido por esse fator de correção, esses dois. O MCNC para um agrupamento ele é 1, para 2 agrupamentos 0,8, aqui embaixo em vermelho, vocês estão vendo. Para agrupamento 3 é 0,7 e o FCT 30 graus igual a 1. E aqui eu tenho a quantidade de agrupamento máximo. Para o circuito 1, o máximo que eu agrupei foi 2 circuitos. Se é 2 circuitos, qual é o fator de agrupamento? Estou passando o mouse aqui, vocês estão vendo, 0,8. Então, entenderam que o fator de agrupamento, ele altera a corrente de projeto. E isso vai alterar a capacidade de condução. Eu vou ter que aumentar. Se eu agrupar muito condutor no cabo, muito circuito agrupado no cabo, você tem
vários campos magnéticos ali, dissipação, aí você tem o quê? Aumentar, né, a capacidade de condução. Para evitar isso, faz um roteamento melhor, no máximo 3, né, para cargas menores, para cargas maiores agrupa um único circuito. E aqui, novamente, a corrente de projeto, agora calculei a corrente de projeto, apliquei esses valores aqui embaixo nessa expressão e encontrei esses valores aqui. Circuito 1 passou a ser 3,51, 2,63 e assim sucessivamente. Ó. Então, eu peguei, dividi o F por FCT e FCNC. Bom, agora eu vou escolher os condutores. Com aquela mesma tabela, né, que é a corrente do projeto, através da corrente do projeto, vou olhar aquela tabela anterior, que eu coloquei ela menor aqui para vocês, e vou escolher a bitola. Bom, um fio de 3,5, qual bitola que eu vou utilizar? Iluminação, qual é a bitola mínima? 1,5. Então, circuito 1 e 2, vou usar 1,5. Circuito 3 e 4, o que eu vou utilizar? Olhando a tabela, 2,5. Circuito 5, vou usar 2,5. Circuito 6, 2,5. Circuito 7 e 8. Aí, olha, capacidade de condução maior, 25 aqui, então 32. Condutor, 4 milímetros. Então, 4 milímetros aqui, 4 milímetros aqui. Aqui, o circuito 9. Ô, professor, por que você não utiliza no circuito 9 1,5? 1,5 é a bitola mínima de iluminação. A bitola mínima para força é 2,5. Então, aquela regrinha anterior me diz o seguinte, eu não vou colocar 1,5 aqui no circuito 9, e sim 2,5. Circuito 10 também é a mesma regrinha, 2,5 milímetros. Aí vocês podem observar aí na tabela. Então, já fiz o dimensionamento de quem? Dos condutores. Agora, isso vai para a lista de material. Vou gastar esses condutores aí com essa especificação. Bom, agora vamos para o cálculo dos disjuntores. Bom, existe um item 5.34 da NBR, ele estabelece que a proteção deve satisfazer duas inequações. Então, para calcular o disjuntor, eu preciso satisfazer duas inequações. A primeira, vocês podem observar, IB tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ, e I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes IZ. IB é a corrente de projeto, que nós calculamos anteriormente. IN, corrente nominal do disjuntor. IZ é a capacidade de condução do fio. Né? E I2 é uma corrente convencional de atuação do disjuntor. Então, eu vou ter que especificar o disjuntor e atender às duas inequações. Então, vamos lá. As duas inequações vistas anteriormente. Está aqui a minha corrente de projeto. Uma vez a minha corrente de projeto e a capacidade de condução, eu botei aqui para vocês, o circuito 1 ao circuito 10, está aqui as respectivas capacidades de condução de corrente. Então, eu vou precisar desse dado aqui e desse dado aqui para me aplicar nessa inequação e nessa inequação. E aí, fazendo toda essa observações aí das inequações, eu vou voltar aqui um pouquinho. Vamos pegar esse primeiro exemplo, vou fazer só do circuito 1 para vocês entenderem. Circuito 1, qual foi a corrente? 3,51. Aí eu venho nessa primeira inequação. 3,51 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Quanto que é IZ? 17,5. Então, o meu disjuntor ele está entre 3,51 e 17,5. Né? Aí eu vou escolher o disjuntor. Bom, eu vou escolher para esse circuito aí um disjuntor de 10 amperes. Está dentro. O circuito 2 também, vocês podem observar, vai ser um disjuntor de 10 amperes. Então, vocês entenderam, gente? Eu não vou fazer todos, senão eu vou estender muito a nossa videoaula. Tá? Fica muito cansativo. Então, esse é um exemplo que vocês podem estar seguindo. E aí, fazendo essa metodologia, circuito 1, 10 amperes, circuito 2, 10 amperes, circuito 3, 15, os disjuntores, né? 15 aqui, 10 aqui, 15, 30 para o chuveiro, 25 para a torneira elétrica, 10 para esse circuito de força e 10 para esse outro circuito de força. Ou seja, já especificamos os disjuntores. E eu também apliquei aqui, ó, na segunda inequação, esses disjuntores que vocês colocarem aqui, olha, vamos dar só o primeiro exemplo, 10 amperes. Bom, I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ. IZ não vale 17,5? 17,5 vezes 1,45 dá mais do que 17,5. O disjuntor é de 10, então 10 tem que ser menor do que 17,5. Confere, ok, gente? Então é bem simples.
Bom, aqui é o detalhe. Além dos disjuntores, esses disjuntores especificados são disjuntores para proteção de curto-circuito e sobrecarga. Eu fiz para vocês uma videoaula. Quem não assistiu, volto a repetir, cadastre, ou na verdade faça a inscrição no meu canal, que é a obrigatoriedade da proteção contra choque. Então, desde 97, o uso do DR é obrigatório. Então, além desses disjuntores que são utilizados para sobrecarga e curto-circuito, eu tenho que instalar no chuveiro, que é uma tomada de uso específico, na área de serviço, que é uma área sujeita a ser molhada, a cozinha também, aqui eu coloquei cozina, tá, gente? Desculpa, é cozinha. Torneira elétrica também, copa, máquina de lavar. Uso do DR é obrigatório conforme estabelece a NBR 10, não é? Para esse tipo de ambiente. Ah, posso colocar o DR geral? Pode, tá? A norma não fala que você tem que ter um DR para cada circuito ou para cada circuito de TUG ou circuito de TUI. Você pode colocar o DR geral também. O importante é seguir as normas, porque seguindo as normas, você pôde observar na nossa videoaula lá de choque elétrico, tá? Onde a gente coloca um choque elétrico numa pessoa e o disjuntor desarma, né? Protegendo as pessoas e animais. Tá? Bom, agora vamos finalizar nossa videoaula com o dimensionamento dos eletrodutos. Está em vermelho aí que os condutores eles não podem ocupar mais de 40%, gente, da área útil dos eletrodutos. Então, 60% tem que estar livre para que eu possa movimentar, puxar, né, cabos. Né? Isso é uma regrinha que está dentro da NBR 5410. Aqui eu vou só explicar para vocês. O dimensionamento, na verdade, é feito através de tabelas. Você tem algumas tabelas. Essa é um exemplo de tabela e tem outras tabelas, onde você vai lá no desenho elétrico, onde está todas as rotas distribuídas, e vem aqui na minha tabela. Número de condutores no eletroduto. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que lá eu tenha uma seção de 4 milímetros, e nessa seção, eu vou dar um exemplo que eu tenho 6 condutores na tubulação. Se eu tenho 6 condutores na tubulação, ela é de 4 milímetros, essa tabela ela visa o quê? Atender uma ocupação de área do eletroduto de apenas 40%, no máximo. Então, vocês podem observar, nesse caso aqui, eu vou fazer isso aqui e fechar, eu vou utilizar um eletroduto de 20 milímetros, né, o diâmetro desse eletroduto. Outro exemplo, se eu pegar aqui, olha, suponhamos que são um fio de 10, né, e eu tenha 6 fios de 10. Aí eu venho aqui, 6, qual é o meu eletroduto? 32 milímetros. Não é? Então, é dessa forma que nós fazemos a especificação dos eletrodutos. No nosso projeto, um fio de 1,5, não é, tinha o máximo agrupamento nosso é 3. O máximo nosso é 3. Então, 3 vezes 2, 6 condutores passando. Né? Então, seria um eletroduto de 16 milímetros. Então, aqui, o eletroduto, o seu projeto é muito simples, fazendo uso de tabelas. Bom, gente, para finalizar a nossa aula, nosso foco foi projeto elétrico residencial. Todas essas 4 videoaulas apresentadas para vocês é o suficiente para que vocês possam desenvolver pequenos projetos residenciais, né? E projetos mais avançados. Eu estarei, né, ao longo do tempo aí, do ano, estarei montando algumas aulas, por exemplo, para elaboração de projeto comercial, tá? Mas o nosso foco foi projeto residencial e acredito que vocês assistindo essas 4 videoaulas, vocês terão capacidade de desenvolver projeto elétrico residencial. Um abraço e obrigado a todos.